Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que é polêmico, que é a letra cursiva no primeiro ano, gente. A gente tem aí não sei nem como eu vou explicar, a gente tem digamos que seja um problema aí de formação em relação à letra cursiva no Brasil. Mesmo porque quando a gente fica adulto, nem todo mundo usa a letra cursiva. E daí a gente tem aquele ponto de ignorância que a pessoa fala: Ah, eu cresci e agora eu nem uso mais a letra cursiva, para que que eu vou ensinar? Então, gente, esse tipo de pessoa não é um profissional da educação, espero, né? Porque os profissionais da educação, eles devem saber que a letra cursiva a gente não ensina por causa de coordenação motora e nem porque a letra é bonitinha. Ela tem uma função linguística aí dentro do idioma que vai levar uma fluência leitora, né? Então, a letra cursiva não tem uma relação tão direta assim com o que supostamente as pessoas acham que tenha, né? É uma relação até bastante superficial com a escrita. A única coisa que vai acontecer é que a escrita vai refletir a escrita correta da letra cursiva, o ensino dentro de um protocolo a ser seguido aí na pedagogia, vai levar uma fluidez na leitura lá pelo terceiro, quarto ano. Mas para que no terceiro, quarto ano a criança possa aprender a ler da forma que se deve, né? Não só da boca para fora, mas da boca para dentro, é preciso que ela tenha aprendido a cursiva dentro dos protocolos necessários. A gente tem um protocolo, ou seja, uma sequência a ser seguida para ensinar isso. Além disso, o profissional precisa estar muito bem formado dentro da letra cursiva para poder entender, argumentar, né? Porque a gente ainda tem, infelizmente, aquelas pessoas nas escolas que são meio dinossauro, né? Aquelas que ainda são da escola aí, que rechaçava a letra cursiva, né? Que falava que não, que era só quando o aluno estava alfabético, que é aquela pessoa que sabe nada da vida, né? É profissional. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar do vídeo, sempre do vídeo, né, gente? Porque é informação. E a gente vai, eu vou tirar e colocar, porque às vezes dá um pauzinho aqui no Zoom. E a gente vai falar desta habilidade específica. Não é Janaína Espolidório que está mandando você fazer letra cursiva. Na verdade, isso daí é um consenso até mundial aí para os países que usam letra cursiva. Todos os países que abandonaram, eles já retornaram com ela, graças a Deus, né, que perceberam aí com todos os avanços científicos, evidências que a cursiva é necessária, que a leitura estava sendo prejudicada com a retirada dela. E na BNCC a gente tem esse ar, né, uma das coisas assim que eu acho que foi super relevante terem colocado na BNCC, que é a nossa base nacional comum curricular, é a questão da letra cursiva já ser estimulada desde o primeiro ano. Então, vejam, essa habilidade aí, ó, EF01, ou seja, primeiro ano, né, de língua portuguesa, código 11, pede que no primeiro ano a criança conheça, diferencie e relacione letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas. Por quê? Eu, sendo formada em letras, eu posso garantir para vocês que é necessário que seja no primeiro ano, tanto por causa da janela de oportunidade que a criança está, que é dos 5 aos 7 anos, para a letra cursiva, quanto para a questão de coesão, que se eu ensinar no segundo ano, até o terceiro ano não tenho tempo de maturação, né? Então, sabendo aí, sendo neuropsicopedagoga e tendo sido formada em letras, eu posso garantir para vocês que a letra cursiva, maiúscula e minúscula, ela faz parte do que a gente chama de coesão no texto. Sabe quando a gente escreve lá? O aluno produzir textos coesos e coerentes. Então, a coesão faz parte da letra cursiva. A letra cursiva está dentro, né? Mesmo porque ela tem alguns itens que são necessários à gramática. Então, só que tem um tempo de maturação, isso de 2 anos. Então, se eu ensino no segundo ano,
Só no quinto ano vai dar um despertar no aluno, daí já vai ser tarde demais, vai ter passado a janela de oportunidade dele de leitura fluente e de escrita, né? Então lembra que eu falei que a cursiva não tem tanta relação com a escrita, mas a letra maiúscula e a minúscula tem. Então, a gente tem a segmentação de palavras, né? Então, alguns itens de cursiva vão reger a produção de texto, e outros itens, deslizamento, automatização, vão reger a fluência, né? Então, é o corpo aprendendo a ser fluente quando a gente produz a escrita. Bom, e como que eu faço isso, Janaina? Já que a criança precisa conhecer, diferenciar, relacionar até o final do primeiro ano e no segundo ano, que eu não coloquei aqui, mas está lá na BNCC, a criança já precisa escrever em cursiva, como que eu faço para chegar nisso? Lembrando, gente, que a BNCC são aprendizagens essenciais e básicas, não quer dizer que você precisa estagnar naquele conteúdo que está ali, você pode seguir em frente. A letra cursiva ela vai ser evolutiva. Eu vou mostrar para vocês três atividades, tá, que são feitas em diferentes partes do ano, porque eu não posso começar a letra cursiva com a letra cursiva em si, escrevendo a palavra, porque realmente desse jeito a criança não vai aprender. Como eu falei, a gente tem um protocolo a seguir e esse protocolo ele precisa que o professor o conheça, né? Então, como que a gente faz? Para poder explicar, eu vou utilizar os três materiais que eu vou mostrar para vocês, é do Clube das Joaninhas, o nosso clube que traz atividades prontas aí evolutivas para que a criança avance, para que ela não fique estagnada numa zona real eternamente, né? Então, eu vou mostrar para vocês primeiro uma atividade que é no mês de março, do Clube das Joaninhas. Ela é uma atividade de grafismo, tá? Por quê? Eu vou mostrar duas, na verdade. A atividade de folha que tem grafismos, né? Então, eu tenho aí, vou até tirar o da lição de casa não, de lousa. A gente tem grafismos da esquerda para a direita, de cima para baixo, grafismos curvos, na horizontal, na vertical, os triângulos, os círculos, o zigue-zague, né? E as estrelinhas, que é um pouquinho mais complexo. A tarefa da criança é contornar os tracejados com umas cores bem legais, né? Então ela pode variar a cor, deve, na verdade, para que a gente possa fazer com que ela tenha o deslizamento, né? Esse deslizamento do grafismo, ou o fato de tirar o lápis, ali no caso do triângulo, do círculo, e fazer movimentos diferentes, faz com que a mão se solte. E a mão se soltando, ela vai ajudar nas ligaduras da cursiva, que são partes aí da letra cursiva. A gente tem ligadura, a gente tem liaison, a gente tem deslizamento, então tem vários itens, aí são palavras ligadas ao protocolo de aplicação da letra cursiva. Além dessa atividade que é um grafismo, né, como eu contei para vocês, a gente tem na lição de caderno, que é aquela que a professora passa na lousa, que afinal de contas a gente não pode se abster de colocar coisas na lousa para a criança no primeiro ano, porque faz parte do trabalho do professor do primeiro ano ensinar a criança a usar o caderno, não colando, porque ninguém aqui é copista, né? Mas escrevendo, produzindo suas próprias lições, digamos assim. E lá no caderno de março, né, a gente tem o caderno de fevereiro, o caderno de março, a professora vai pegar esse caderno. No primeiro dia do mês de março, né, que pode ser que não seja o dia primeiro, tá? Porque ele é feito em dias consecutivos, não é feito dias de data, porque ele é permanente. Então, vamos supor que março começou no dia 3, então o dia 1 vai ser o dia 3. Mas isso está explicado lá no material. Eu vou lá na lousa, vou colocar o nome da escola, o dia da semana, vou fazer o título, né, que nem eu expliquei no vídeo sobre lição da lousa. E daí vejam que nessa página, por acaso, a gente tem ali os marcadores de círculo, triângulo e quadrado com letra cursiva, porque aí eu consigo trabalhar já algum movimento de algumas letras no caderno. E além disso, a gente tem para separar as lições, o separador, ele é um grafismo também. Esse grafismo, ele vai fazer com que mais para frente a criança tenha maior articulação na mão, maior flexibilidade, maior deslizamento e conheça mais formas de traçado. E vai facilitar a aprendizagem dela na cursiva.
Então, ele é estimulado aí desde o princípio, mas não direto na cursiva, porque não é assim que se ensina. Para se ensinar, a gente tem uma linha do tempo, um protocolo a seguir, né? Então, o início vai ser sempre com esses grafismos, que também são chamados aí popularmente na escola como lolitas, né? As lolitas são esses movimentos. A gente precisa desses movimentos e deslizamentos, porque a gente tem que subir a montanha, descer, fazer lacinho, né? Isso tudo eu ensino no curso de como ensinar letra cursiva. E vejam que tem tanto um protocolo a seguir, que lá no curso de cursiva, na aula 15, eu vou entrar em lolitas, as lolitas curvas. E daí eu vou ensinar vários tipos de lolitas no curso, né, lá do clube de membros, para que você possa compreender que tem uma evolução e tem uma sequência a ser seguida. Até mesmo a letra cursiva, o A, o B, o C, eles têm 5 grupos de letras que precisam ser seguidos para poder ensinar direito a letra cursiva. Nem todo professor teve isso na faculdade, mas particularmente seria uma mesquinhez dizer que não pagaria R$ 6,99 para ter esse curso, né? Então, aqui no Clube de Membros, esse é o valor que você paga agora em 2024. É R$ 6,99 para ter acesso ao curso de Lolitas e Cursivas Minúsculas, tá? O curso tem uma continuidade que vai entrar em coesão, questão de maiúsculas, que daí é para os membros de cubo mágico. Mas os membros raiz, que é o de R$ 6,99, já podem acessar aí o curso Como Ensinar Letra Cursiva, que vai ser bacana também, vai entender a evolução, o protocolo pedagógico de aplicação disso em sala de aula. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Assim, como que eu fico membro, né, gente? Embaixo aqui do vídeo tem um botãozinho, se você tiver logado no seu Gmail, porque a gente não é nada sem Gmail atualmente. Seja membro. Se não tiver, no resumo do vídeo eu vou deixar o link do Clube de Membros, mas você também pode entrar em contato com a Cirlei. Eu vou deixar o WhatsApp dela no final do vídeo, para você poder assistir até o final naturalmente, porque se é uma evolução, o que que adianta você parar nesse slide, né? Vai fazer só com que você não complete sua informação. Ah lá, ó, o Clube de Membros, link no resumo. Depois que eu dei essa questão dos grafismos, comecei aqui em março, em fevereiro já tinha no caderno, em março a gente evolui, em abril a gente continua falando disso. Quando chega em maio, a gente tem essa página aqui, ó. Em maio, gente, no Clube das Joaninhas, a gente vai trabalhar com quadrinhas, trava-línguas e parlendas. São todos textos curtos de memória que estão dentro aí do método global e que eles vão ajudar as crianças a ter um up no avanço em maio. Então, assim, faz com que ela acelere a alfabetização, né? Do jeito que é trabalhado. Então, apesar de eu trabalhar os textos curtos, né? No caso desse daí é uma quadrinha, e lá no material eu explico o que é uma quadrinha. A gente tem sempre uma revisão do que foi feito, né? Então, aí no caso dessa atividade, que tem 3 páginas, porque a gente tem um anexo de letra cursiva, a criança vai aprender a quadrinha, né? Vai encontrar a questão de rima, vai trabalhar ali com quantidade de sílabas, que é tudo consciência fonológica, vai contornar as letras, e na atividade 4, ela vai recortar do anexo as palavras para colar nas imagens correspondentes. Só que essas palavras, elas estão em cursiva, em prensa e caixa alta. Então, eu trabalho aqui, lembra lá do BNCC? Eu trabalho com a identificação. Então, a criança recorta e ela vai identificar as palavras que são iguais, mas que estão em formas de letras diferentes. O que vai ser essencial ali, ó, identificar e comparar. A gente entra em processos mentais piagetianos para letras em prensa e cursiva. Ainda não entro em letra maiúscula porque eu sei, enquanto neuropsicopedagoga, que não é o momento. Eu conheço marcos de desenvolvimento e em letras eu sei exatamente qual é o ponto que a criança precisa chegar em cada evolução da cursiva. O aluno vai precisar entender que o idioma é o mesmo, né? Por isso que a gente dá várias roupagens. Porque se eu chego no segundo ano e começo a dar cursiva só no segundo ano,
o aluno vai entender que é outro idioma no cérebro dele, mesmo que ele saiba que seja o mesmo superficialmente, o cérebro dele não vai ver dessa forma. É a mesma coisa que você tivesse aprendido um alfabeto e depois deem para você um alfabeto cirílico, que é o alfabeto russo, para que você possa aprender. Você vai olhar aquilo e achar que é outro idioma. Na verdade é, porque é cirílico. Mas falando aí em termos de língua portuguesa, quando você apresenta só o caixa alta e depois a cursiva, o cérebro entende que a cursiva não é o mesmo idioma que você fala, né? Então isso é bastante prejudicial, por isso que as crianças sofrem no segundo ano para aprender. E sofrem também quando elas já estão alfabéticas, porque estar alfabético na verdade, vai contar para você que a criança já passou do ponto da letra cursiva, né? Então, isso são mitos que a gente precisa tirar da escola, que eles não estão corretos e que a pessoa que proliferou essa informação, ela não sabia o que estava falando, né? Então, estar alfabético é um ponto de preocupação, caso a criança não tenha ainda sido estimulada com a cursiva, porque ela já vai ter passado do ponto. E ensinar só no segundo ano também é um motivo de preocupação, porque a gente entra aí como se fosse segundo idioma. Daí a gente vai entrar em outra área do cérebro, não é a mesma, porque a gente tem área de idioma nativo e área de segundo idioma. Inclusive, essa área de segundo idioma ela é descartada aos 10 anos se ela não é estimulada. Então, é muito preocupante que uma criança só no segundo ano tenha contato com essa cursiva, por isso que eu faço tanto vídeo disso. Além disso, os grafismos vão permanecer no caderno. Ah lá, o caderno de maio. Eu continuo com os grafismos e daí eu dou qualidades diferentes de grafismo para a gente poder avançar aí nesse estudo da cursiva. Quando eu chego lá em setembro, eu já tenho atividades que eu não preciso mais do apoio da outra letra. A criança já consegue identificar e ela consegue fazer a cópia da palavra, o que é bastante positivo, né? Então, a criança vai dentro dessa evolução, ela consegue, sem sofrer, identificar a palavra direto. Então, ela consegue olhar ali, ó, Pereira, Amoreira, Laranjeira e dizer qual que é a palavra e copiar. Então, vejam que é evolutivo. Eu comecei lá dos traçadinhos, passando para a identificação, para chegar numa cópia de palavra, para poder trabalhar já com movimentos e deslizamentos que já foram trabalhados anteriormente, com os grafismos ali, as lolitas, a questão do uso do caderno de lousa, e a questão aí que a criança já foi estimulada com os movimentos, né? Então, espera-se que o aluno consiga identificar também isoladamente essa letra cursiva, sem o apoio da imprensa, e isso vai ser evolutivo. A autonomia da leitura da cursiva vai influenciar a futura fluência da criança, né? Então, quando ela bate o olho, aqui, inclusive, essa atividade tem mais de uma página, né? Ela vai ter palavras mais fáceis, que nem nesse caso da laranjeira, que começam com letras diferentes, né? A letra inicial é diferente. E mais difíceis, como é o caso da segunda, que todas começam com má, né? Então, isso é proposital, para que a criança tenha momentos de facilidade e momentos de dificuldade. Para que ela possa ter um parâmetro Olha como o elaborador pensa, né? Para que ela possa ter um parâmetro de letras anteriores e ela possa se apoiar para comparar as posteriores. Então, isso tudo, o antecessor e o sucessor. Isso tudo vai trabalhar a favor da criança conseguir chegar no objetivo mínimo, pelo menos, né? E quem não consegue chegar à escrita cursiva no primeiro ano é porque pulou as etapas. Gente, se a professora não chegou, falta de competência, sinto muito. E competência a gente corrige com formação, não com um certificado, porque certificado não quer dizer que a pessoa fez o curso direito. A formação, ela precisa ser consciente e profissional. Não tem que ser aquela formação que realmente vai te dar o subsídio para você fazer as coisas em sala de aula. Se o profissional não conhece as etapas da cursiva, ele não consegue fazer esse trabalho. Ele vai querer pular a etapa e realmente não vai ter resultado, né? Vai ser o fracasso total. Querer ensinar tudo direto vai desrespeitar esse protocolo de aprendizagem da cursiva que eu falei para vocês que tem lá no curso de como ensinar cursiva.
Então, aqui vamos recapitular a evolução mostrada. Em março, a gente começa com os grafismos, fora a questão do caderno de lousa, né? Em maio, a gente tem a atividade da quadrinha, que eu trabalho com identificação e comparação. E em setembro, eu já consigo fazer a cópia de palavras em cursiva e leitura isolada. Então, vejam que é uma evolução, né? Quem achou bacana esse material, a gente tem ele aí no Clube das Joaninhas. Se você ainda não é uma joaninha, se você é uma joaninha, você vai ficar feliz, porque você vai ter visto atividades que estão lá para frente que você ainda não recebeu. Mas se você é uma joaninha, quer ser uma joaninha, receber o planejamento completo do mês, feito em quadros semanais, com dicas de como que você aplica, fichas de leitura, as atividades todas prontas, o que você vai passar na lousa, fale já com a Cirlei no telefone 11 988084676. Só mensagens, tá, gente? Ela não atende telefone porque é um protocolo de atendimento da empresa. Além disso, você também pode entrar em contato com a Cirlei se você tiver alguma dúvida no clube de membros. Então, eu quero muito fazer o curso da cursiva, mas não sei como que eu faço parte do clube de membros Expolidório. Então, você pode entrar em contato com a Cirlei. Como que eu pago com o Pix? Fala com a Cirlei. Como que eu faço para assinar o Clube das Joaninhas? Fala com a Cirlei. O que que vem no Clube das Joaninhas? Fala com a Cirlei. Não estou conseguindo achar o link do Clube dos Membros. Fala com a Cirlei. Tudo com a Cirlei, gente. Eu vou deixar o telefone da Cirlei e o link do WhatsApp dela embaixo do vídeo também, para você poder se deliciar aí com o atendimento da Cirlei. Naturalmente, a gente tem um protocolo aqui a ser seguido também de cliente. Clientes que pulam etapas de atendimento, a gente também não atende. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma atividade gratuita, cliente entra em contato com a Cirlei e escreve assim, ó, manda aí. Gente, manda aí, não é um moleque, é um professor profissional. Então, a gente tem um protocolo de atendimento que a gente filtra quem são as pessoas que podem pedir coisas gratuitas. Então, dependendo do linguajar, elas não vão ter direito. Eu estou falando isso porque a gente teve dois acontecimentos desse semana passada, então a gente espera minimamente aí que o educador saiba se comunicar com a educação, né? Então, é uma diretriz da empresa, porque a gente não quer ter uma péssima qualidade de cliente, né? Então, o nosso cliente que chega com a gente tem todo o carinho, todo o cuidado, mas esse cliente é uma via de mão dupla. Esse cliente tem que também ter um linguajar adequado ao à sua posição de professor no Brasil, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Espolidoro.